Salve família, tudo bem com vocês? Meu nome é Castrins Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. E eu acabei de sair da sessão de debate, eu acabei de chegar em casa e eu vou contar minha análise sincera, minha opinião, sem spoilers do filme dirigido por Matt Reeves e protagonizado por Robert Pattinson. Então, Robert Pattinson convence como Batman? Com certeza sim. Nos primeiros 20 a 30 minutos iniciais do filme, eles deixam bem claro que o Robert Pattinson se entregou ao máximo ao personagem e que ele está comprometido em realmente entregar uma versão única, no sentido de que esse Batman está totalmente entregue ao dilema de estar perdido e confuso, de estar entregue à questão de não saber diferenciar a justiça da vingança, de não ter um momento de desligar. Mas Castnes, outras produções, outras diretores já exploraram isso. O Batman do Nolan tinha essa questão também da máscara, na verdade, ser o verdadeiro ele. Sim, com certeza. Não vou tirar o mérito desses filmes que também são excelentes. O Nolan fez um excelente trabalho. Só que aqui o Matt Reeves ele realmente destacou isso e explorou ao longo do filme todo. É um filme 100% focado no Batman, no personagem da figura de justiceiro, tendo a sua caminhada até se tornar a figura que os quadrinhos já trabalha quando ele já está mais experiente e sabe diferenciar a justiça da vingança, de não fazer justiça com suas próprias mãos. Então o Robert Pattinson consegue entregar isso numa qualidade sensacional. E olha, outro ponto que também me deixou muito, mas muito satisfeito foi a fotografia, porque assim, esse filme ele tem 3 horas, praticamente 3 horas, né? 2 horas e 55. A maior parte dele realmente se passa à noite, porém, todo o momento do filme, todas as partes colocadas nesta produção foram filmadas de um modo em que o diretor conseguiu expressar a escuridão, conseguiu passar o lado sombrio dos personagens e da cidade de Gotham, mas de uma forma em que você conseguisse enxergar tudo que tinha que enxergar. Tem um momento mesmo em que mostra a Gotham quando o Batman ele tá numa cena muito linda, inclusive, e é tudo claro, é tudo bem nítido. Também tem outros momentos em que você consegue ver a montagem, a arquitetura da cidade, uma mistura de prédios mais bem feitos e construídos que, logicamente, tem a ver com a classe mais rica e privilegiada e o resto, assim, das casas um pouco mal feitas, um negócio meio desorganizado, que lembra até um pouco o Brasil, essa mixigenação, só que com um tom mais depressivo, como eu posso dizer, mais degradante. Isso fica bem nítido. Até mesmo nos momentos em que é para ficar escuro de propósito, é que é para você enxergar bem pouco. Eles fazem isso de uma maneira que você fica, poxa, eles mandaram mal nessa porque ficou tudo escuro e eu me perdi. Não, é tudo muito bem pontuado, muito bem colocado e não dura muito tempo esses momentos. É simplesmente para poder passar uma mensagem, seja nas cenas de ação, seja para mostrar a interpretação ali dos personagens, do que eles estão sentindo no momento. E falando do roteiro, o roteiro ele conseguiu fazer um trabalho tão bem feito, que sinceramente as 3 horas passaram para mim voando. Eu tinha noção de que o filme estava perto do fim por causa de toda a jornada que estava ali acontecendo. Chega um determinado momento em que você vê as pontas se encaixando, os quebra-cabeças montando, então você tira a conclusão de que está perto de concluir. Mas mesmo assim, quando eu percebi que era o ato final, que era a cena final, eu me surpreendi porque passou muito, mas muito fácil. E quando isso acontece, é porque a direção, junto com o roteiro, consegue fazer algo que te prende do início ao fim. Não foram 3 horas de necessário, não foi para encher você de situações e diálogos nada importantes ou mal construídos, simplesmente para ficar ali massacrando, te enrolando. Não, tudo fazia sentido, tudo contribuía. Outro ponto também que eu tenho para falar, cara, esse filme finalmente cumpriu o que a gente queria ver há anos e também foi digno
toda a premissa que o Matt Reeves tinha dito em entrevistas, em trailers, em tudo, no DC Fandom. Esse filme é de um Batman detetive. É de um Batman que, junto com a polícia, consegue desvendar os crimes de Gotham. Isso é expresso com muita, mas muita força. É para deixar claro que principal qualidade do Batman não é questão de ele ser 100% preparado para tudo. Não, até porque esse filme quebra muito desse negócio de preparo, de que o Batman ele sempre vence, de que ele sempre levanta fácil, de que ele não precisa de ninguém. Não. O Batman aqui, do Robert Pattinson, ele tem momentos em que ele precisa de ajuda. Tem momentos em que ele realmente se machuca e tem momentos que ele reconhece o trabalho dos outros e fica nítido ali que sem a parceria de certo personagem, que eu vou falar mais um pouco para frente, não conseguiria montar ali de forma tão rápida. Então, o ponto principal desse filme aqui é mostrar realmente um lado investigativo. E além disso, por mais que esse Batman seja o Batman mais imerso nessa questão de estar sombrio, de estar perdido com relação ao papel de Bruce Wayne dentro da sociedade, ele é o Batman mais humano. Ele é o morcego de Gotham que você consegue realmente se imaginar sendo um morador ou um policial de Gotham e mudando sua opinião, moldando a sua opinião de acordo com as ações dele durante o filme. Ele realmente se preocupa e não deixa isso implícito. O filme consegue trabalhar isso. Eles também conseguem dar até mais destaque para a polícia de Gotham, que muitas vezes fica ali de subplano, dando a entender alguns que não suportam o personagem, outros que confiam assim mais com medo, mas fica sempre algo assim bem isolado. Não, até a polícia de Gotham, ela tem um desenvolvimento interessante. E sobre a polícia, o Jim Gordon do Jeff White é muito, mas é muito bom. E como eu falei que eu disse que ia comentar, a parceria dele com o Batman de Robert Pattinson, por ouro. A química dos dois é muito boa, tem todo um nuance que você vai notar quando assistir, ou caso você já tenha assistido, vai pegar o que eu tô falando, que é uma relação de desconfiança, mas ao mesmo tempo de parceria dos dois, e ali um vai ajudando o outro a entender as situações, a compreender quais são os planos dos vilões, e não é só isso, a relação deles cresce com o passar do filme, e o Jeffrey passa isso com muita naturalidade. Para mim, ele ficou muito, mas muito empatado com a versão de Cavaleiro das Trevas. Eu ainda não sou capaz de pegar e dizer, não, ele superou porque, para ser justo, a trilogia Nolan foi 3 filmes, então a gente viu um desenvolvimento maior. O ator teve mais tempo naquela versão de desenvolver o personagem e fez isso muito bem. Mas o Jeffrey, aqui nesse filme, mostrou que ele tem potencial para poder ser o primeiro, o melhor Jim Gordon facilmente. Com relação à Mulher Gato e ao Alfred, então, a Mulher Gato e o Alfred, eles cumprem seu papel na trama de maneira perfeita. Não tem nada para criticar na atuação do Andy Serkis, muito menos da Zoe Kravitz. O Alfred, ele faz o Alfred, vocês entenderam? O Andy Serkis faz um Alfred um pouco diferente, um pouco menos com aquela imagem de senhorzinho frágil, apesar de ter, e transborda isso com muita facilidade para o público, mas ele tem pouco tempo de tela, e isso fica bem justificável, porque, como eu falei, esse filme tende a explorar a relação do Batman com Gotham, com o Jeffrey White, com o Jim Gordon e com toda a situação que ele está vivendo ali, provocada pelo Charada. Então o Alfred não tem muito destaque aqui, mas ele já chega mostrando que será um personagem mais muito bem reconhecido daqui para frente. A Mulher Gato da Zoe Kravitz também é a mesma coisa, ela chega já roubando a cena, ela tem muito química com o personagem de Pattinson, ela consegue realmente trabalhar ali a personalidade da Selina Kyle. E uma coisa também muito importante que você tem que entender antes de tirar conclusões sobre
a interpretação dela é que essa mulher gato ainda tá no início da carreira. Então, em alguns momentos você pode falar, não, mas isso aqui tá um pouco diferente. A mulher gato agiria com uma certa, como é que eu posso dizer, malemolência maior. Só que o objetivo da Selina aqui e o momento atual que ela tava nesse filme combina perfeitamente com a interpretação e com o roteiro e a direção que teve nesse projeto. Eu tô com muita ansiedade para ver mais da Mulher Gato, tô com muita ansiedade para ver mais do Alfred. O Pinguim também, ele é um personagem coadjuvante, mas também o Colin Farrell fez uma interpretação sensacional. É o Pinguim e não é um pinguim que você diz, poxa, eles pegaram e transformaram em uma figura totalmente realística e tirou todo aquele ar meio cômico, né? Porque as pessoas acabam sempre levando o Pinguim a sério, mas com certo ar de ridicularidade por causa da sua aparência, do jeito impulsivo dele. Ele tem isso. Não é que o personagem seja ridículo, mas não. Ele tem aquela essência dos quadrinhos. O Falcone também é muito bem interpretado, tem um papel importante e é responsável por um negócio que eu não esperava. E foi muito bom ver, porque ajudou a desenvolver a trama. Também, outra questão que eu tenho para falar aqui é como, cara, eles conseguiram montar cenas de ação e os momentos de interação do personagem com as pessoas de Gotham, com a polícia e com todos os ali em volta, a Mulher Gato, o Alfred, de uma maneira tão boa que tá tudo bem fresco na minha mente. Tem uma cena que no trailer já é bonita, mas quando você vê no filme e você entender, poxa, ela servia para isso, você vai ver, cara, que cena muito bem dirigida. E a cena do Batmóvel, sabe aquela cena do Batmóvel que o Batman persegue o Pinguim e aí ele grita, peguei você, peguei você. Então, você achou aquela cena muito boa nos trailers? Espere para assistir o filme, porque é uma das melhores perseguições de carro que eu já vi em filme de super-herói. E outra, apesar da cena ser longa, não é como se essa cena durasse e só fosse carro, vrum, 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 e ficasse aquele negócio monótono. Não, tem a interpretação dos personagens, tem a interação entre eles, apesar de ser de um jeito diferente, mas contribui para a trama, não é algo gratuito só para dar uma cena épica tal. É tudo montado mesmo, realmente. Sendo assim, The Batman consegue entregar um roteiro que conversa muito bem com a direção. Eu não consigo realmente parar para pensar agora e dizer, poxa, a direção conseguiu superar o roteiro em tal ponto e o roteiro superou a direção em outra questão. Não, eles casam assim, ó, perfeitamente. É um dos melhores filmes da DC, sem contar. Não é o melhor desde o Cavaleiro das Trevas, porque a DC tem excelentes filmes. Já essa história de que parou em 2012 é conversa fiada. Mas é um filme incrível. É um filme que traz uma nova visão do personagem, apesar de ela já estar presente em outras produções, mas sempre com um plano de fundo bem ali subdesenvolvido. Agora ela vem com força, uma vibe sherlockiana que você que é fã de suspense vai gostar bastante. Uma questão de psicologia envolvendo a interpretação do Robert Pattinson, que faz com que você se apegue e entenda o herói muito bem. E, cara, com certeza ele conseguiu trazer algo de novo para o gênero de super-heróis. Ah, mas não superou, não revolucionou o cinema como um todo. Mas, cara, Matt Reeves, em momento nenhum, disse que ele ia superar o cinema como um todo. Em nenhum momento a gente esperou isso. Então, eu não posso, nem vou colocar isso como um ponto negativo. O filme tinha a intenção de fazer uma nova versão do personagem, algo com identidade única, com coisas que transcendessem ao gênero e conseguisse ali trazer um ar novo para o gênero de super-heróis. E ela conseguiu fazer isso. Então esse papo de alguns de que tinha que ter revolucionado mais o cinema, para mim é vago. Porque o filme é incrível em tudo que ele se propõe e você não pode ficar procurando coisas que o filme em momento nenhum
prometeu para poder colocar como defeito. Então, essa foi minha análise sem spoiler. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreve no canal, deixa aquele bate-like, ativa o bate-sino, porque aí você vai ficar ligado em todas as novidades, todas as curiosidades e críticas sobre filmes, séries, jogos, animes e tudo que tem aí na cultura pop. Até a próxima, como deve ser.